O que eu quero falar nessa manhã tem a ver com a missão, os desafios missionários para a gente, na igreja do século XXI. E obviamente esses desafios missionários contemplam também, passam pela cidade, né? E eu quero tocar em alguns conceitos aqui hoje pela manhã, que fala sobre a questão da missão da igreja, né? Alguns conceitos talvez para a maioria não seja grande novidade, mas de alguma forma é um conceito que a gente sempre tem que rever, né? Porque a igreja, eu não sei quantos sabem disso, a igreja de certa forma ela sempre viveu uma certa crise com a missão. Não sei quantos prestaram atenção, mas na Bíblia, em momento algum, existe o termo missão, e não existe na Bíblia um termo que explicite uma definição de missão. Já prestaram atenção nisso? Pararam para prestar atenção nessa questão? Que não existe na Bíblia a palavra missão. Então há uma crise de identidade do que vem a ser missão, né? O Timóteo Carriquer, que é um teólogo, um missiólogo, ele fala que essa crise em grande parte é uma crise de definição, porque o termo missão não aparece na Bíblia, e o mais próximo que aparece a terminologia missão é um verbo no grego chamado apostolein, de onde vem apóstolo, né? Que nas formas, existem algumas formas latinas para isso, é mitteri, missio, missiones. Então daí se deriva a palavra para o português missão, que tem a ver com enviar de Deus. Então o Deus é o Deus missionário, é o Deus que envia. Então essa é a ideia, né? Por isso então é que a gente vê diferentes enfoques da missão. Por exemplo, parte da igreja entende, de acordo com a sua corrente teológica, que missão tem a ver com ações verticalistas, né? Ou seja, a missão tem a ver com ligar o homem a Deus, certo? Então tudo que tem a ver da missão é com ligar o homem a Deus. Então é por isso que a gente vê algumas correntes teológicas que falam assim, salvar almas, né? Vamos salvar as almas, né? A gente tem que salvar a alma, porque não importa o resto. Ou seja, um evangelho que se restringe, uma missão que se restringe a ligar o homem a Deus e que não tem implicações diretas com a vida e o cotidiano. É por isso que, via de regra, a gente vê dentro da igreja muitas ações e atitudes assim, dicotômicas, né? Ou seja, a vida cristã é dicotomizada entre o que é espiritual e o que não é espiritual. Por exemplo, oração é espiritual ou não é espiritual? O que vocês acham? Perguntando. Orar é espiritual? Ler a Bíblia é espiritual? Ler Dom Casmurro é espiritual? Alguns já dividiram, não é. Ir para o cinema é espiritual? Para alguns não é, né? Então, mas se você for assistir um filme sobre a vida de Jesus, aí é espiritual? Não é espiritual. Jogar bola é espiritual? Alguns talvez não acham. Namorar é espiritual? Alguns acham que não. E talvez seja por isso que, né, no namoro vale tudo, né? Que Deus não está presente. Bem, uma coisa certa, gente, a Bíblia ela não coloca pra gente essa divisão entre o que é espiritual e entre o que não é espiritual. 1 Coríntios 10:31 diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então uma ideia explícita aí no apóstolo Paulo, que se repete em Colossenses 3:17, a ideia de que tudo que fazemos na vida, tudo, jogar futebol, orar, namorar, comer um sanduíche no McDonald's, tudo isso tem que passar por esse prisma do agradar a Deus, louvar a Deus, né? Ser assim, alguma atitude que agrade ao Senhor. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Então tem que ser espiritual.
Então com isso rompe essa ideia da dicotomia que muitas vezes nós vivemos entre as atividades da igreja, que são tidas por espirituais, e as atividades que nós praticamos no nosso dia a dia, na profissão, como se isso não agradasse a Deus, não fosse algo que Deus tivesse a ver. É por isso que é fácil a gente ver na igreja gente que no domingo levanta as mãos e fala: ó Senhor, louvado seja o teu santo nome, e na segunda-feira é um funcionário corrupto do governo, porque ele faz divisões, né, entre o que é o espaço que é de Deus, o espaço que é da sua espiritualidade e o espaço que não é da sua espiritualidade. Isso tem muito a ver com esse tipo de corrente teológica que acaba mostrando pra gente que missão tem a ver apenas e tão somente com religar a pessoa a Deus. Isso não tem nada a ver com a vida. Existe uma outra corrente teológica que diz que na verdade fazer missão é religar, tem a ver com ações horizontais, né? Ou seja, tem a ver com o homem e seu semelhante. A missão tem a ver com solidariedade humana, a missão tem a ver com justiça social, a missão tem a ver com libertação humana através da criação de uma justa ordem social, política. E a gente percebe que tem gente que vai por aí. Quem trabalhou bastante essa questão, e hoje está numa certa crise, né, é a teologia da libertação, em que ele achava que o céu é construir uma justa ordem social na terra. Quando a gente construir uma justa ordem social na terra, em que todos os homens terão direito e também deveres, aqui então se transformará no céu. Então fazer missão é transformar a terra em céu. Percebe? Uns desligam a missão e acham que a missão tem a ver só com ações verticalistas, e outros acham que tem apenas a ver com ações horizontalistas, né? Enquanto a gente pensa na missão, ela tem que haver com o todo. Não dá para você querer imaginar a missão tentando fazer uma separação entre uma coisa e outra. Para a gente compreender a amplitude da missão da igreja, a gente tem que estar atento à ação missionária de Jesus, certo? A gente tem que olhar para a palavra de Deus e ver quais são as orientações de Jesus para a gente, para os discípulos, para a igreja que pretende ser fiel no cumprimento da tarefa missionária, uma vez que faltam definições claras e explícitas sobre missão na própria palavra de Deus. Então eu quero, antes de tudo aí, da gente entrar no texto bíblico, que a gente pode beber dessa fonte segura que é Jesus Cristo e suas ações, eu quero falar sobre um conceito que não é novo, mas que ainda traz dúvidas e inquietudes no coração de muita gente. Eu me refiro ao fato, presta atenção, de que a igreja, ela não tem missão. Eu vou repetir. A igreja não tem missão. Mas o pastor lá da minha igreja ali falando da missão da igreja, eu acabei de ver livro ali falando da missão da igreja. Como é que a igreja não tem missão? Como é que você fala, Carlinhos, que a igreja não tem missão? É porque a gente tem ouvido falar constantemente sobre a missão da igreja, mas o que se percebe quando a gente lê a Bíblia é que a igreja não tem uma missão que seja meramente sua, que seja peculiar a ela e distinta a ela. Porque a missão da igreja, na verdade, ela deriva da própria natureza de Deus. E aqui entra um conceito que eu queria que você tivesse guardando aí, que é o conceito de missio Dei. É um termo em latim. Missio Dei tem a ver com missão de Deus, tá bom? Da onde que deriva a doutrina clássica da Missio Dei? Bem, a Missio Dei diz o seguinte: Deus, o Pai, que é um Deus missionário, que é um Deus que envia, Ele enviou quem? Enviou Jesus. E qual que é um texto que a gente poderia embasar isso? João 3,16. O que diz João 3,16? Exatamente. Então Deus, o Pai, envia o Filho, certo? Depois, Deus, o Pai e o Filho enviam quem? Espírito Santo. Não é verdade? Porque Jesus agora vai para junto do Pai, e Ele diz que o Pai enviaria o Consolador.
Jesus sopra sobre os seus discípulos e fala: recebam o Espírito Santo. Não é isso que aparece nos capítulos finais de João? Não é isso que a gente vê? Atos capítulo 1, 8, né? A gente vê a palavra de Deus falando, né, que sereis minhas testemunhas ao receberem sobre vocês quem? O Espírito Santo, né? Então você vê que Deus, repetindo, Deus o Pai envia o Filho. Agora Deus o Pai e o Filho enviam quem? O Espírito. E agora o Pai, o Filho e o Espírito enviam quem? A igreja. João capítulo 20, versículo 21, nós lemos lá a seguinte palavra de Deus. Jesus dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então olha que interessante. Deus tem uma missão e Jesus vem cumprir a missão do Pai. Tanto que Jesus faz: olha, eu só faço aquilo que o Pai manda. Depois Deus o Pai e Jesus o Filho enviam o Espírito Santo, capacitando a igreja à missão. E agora Jesus, o Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo enviam a igreja e dizem para a igreja: vocês são os meus enviados. Enviado para quê? Para cumprir aquilo que o Pai determinou. Está entendendo? Ou seja, a igreja não tem missão por si mesma, porque a igreja não tem autoridade, autonomia de fazer o que ela quer fazer. Ela faz aquilo que Deus determinou que ela fizesse, que ela cumprisse. Qualquer igreja que se propõe a fazer uma missão que não esteja debaixo da vontade de Deus, ela não está fazendo missão, ela está fazendo antimissão. Portanto, se queremos ser discípulos de Deus, de Jesus, cumprindo com a missão de Deus no mundo, nós devemos estar atentos, ouvindo a voz de Deus, porque Ele é quem envia, Ele é quem capacita. Assim então, a gente compreende que a missão da igreja, ela não tem vida própria em si mesma. É só nas mãos do Deus que envia é que a igreja pode se denominar verdadeiramente igreja missionária. A iniciativa missionária, ela surge, ela brota, provém apenas de Deus. Por isso então, é que a missão de Deus não pode descartar, não deve descartar a missão como solidariedade com Cristo encarnado e crucificado. Porque Pai envia o Filho e Jesus sofre. Na sua encarnação, Ele entrega-se sacrificialmente para cumprir a missão do Pai. E eu quero, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. A igreja, em sua vocação missionária, ela deve entender que o sofrimento é uma forma de engajamento missionário como testemunhas de Cristo. Então, isso que a Nesila falou, isso que o Thales mencionou, que o Paulinho mencionou, e que eu imagino que você passa também, e que eu passo na minha labuta missionária, que é sofrer por Jesus, faz parte. Não tem nada diferente. Comece a achar estranho se você não está sofrendo por Cristo no cumprimento da missão. Se você não estiver sofrendo por causa da missão, comece a estranhar. Porque se queremos ser realmente fiéis no cumprimento da missão de Deus, nós precisamos entender que a igreja, em sua vocação missionária, deve entender que o sofrimento é uma forma de engajamento missionário como testemunhas de Cristo, como foi para os apóstolos e para os profetas. Estar disposto a sofrer por Cristo é um teste decisivo na genuinidade da nossa missão. Se você sente: eu quero fazer a vontade de Deus, mas não quero sofrer, então esqueça. Por isso é que Jesus diz: olha, aquele que for parceiro comigo nos meus sofrimentos e nas minhas aflições, esse será parceiro comigo na glória. Para que a gente possa usufruir da alegria de Pentecostes, nós temos que passar pelo sofrimento de tomar a cruz. Jesus nunca negociou isso. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, o que deve acontecer? A si mesmo se negue, tome a sua e siga-me. 3 aspectos. Você quer ser fiel no cumprimento da missão? A si mesmo se negue. Pô, eu não queria fazer aquilo, eu preferia estar em casa.
assistindo, como o Ricardo colocou na sexta-feira à noite. Eu queria estar em casa assistindo um jogo de futebol, ao invés de pregar naquela cidadezinha complicada, naquela igreja complicada. Mas Deus fala, vai, e Ele vai. Negar a si mesmo é um ponto essencial e fundamental no cumprimento da missão. O sofrimento faz parte, e estar disposto a sofrer é um teste decisivo na genuinidade da nossa missão. Então, gente, vou frisar um pouco mais: a missão não é primordialmente uma atividade da igreja, mas a missão é um atributo de Deus. A missão não é uma atividade que a igreja realiza, mas primeiramente ela é um atributo de Deus. Deus é um Deus missionário. Então não é a igreja que deve cumprir uma missão de salvação no mundo. Não é a igreja que faz isso. É a missão do Filho e do Espírito, mediante o Pai, que inclui a igreja na realização da missão do Pai. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. A missão é o movimento de Deus em direção ao mundo, e a igreja, ela é um instrumento para essa missão. Tá bom? Existe igreja porque existe missão, e não vice-versa. Não é assim, existe missão, por isso existe igreja. Não é. Existe igreja porque existe missão, porque a missão ela nasce no Pai. Bem, o propósito primeiro então das atividades missionárias da igreja não pode ser simplesmente plantação de igreja ou salvação de alma. Pelo contrário, o propósito primeiro das atividades da igreja deverá ser o serviço à missio Dei, a missão de Deus, representar a Deus no mundo e diante do mundo, apontar para Deus, expor Cristo Jesus aos olhos do mundo. A missão então possui a sua origem no coração de Deus. Deus é que é a fonte de amor que envia. Só existe missão porque Deus ama. Se Deus não amasse, Ele não enviaria. É exatamente isso que a gente vê descrito em Mateus 9. E eu quero convidar você a abrir comigo para a gente conversar os próximos minutos sobre Mateus 9, verso 35 até capítulo 10, verso 1 e o comecinho do verso 2. Mateus 9, 35 até 10, verso 2. Vamos fazer o seguinte: vamos ficar em pé para a gente ler esse texto. E eu queria que cada um lesse um versículo, tá bom? Mateus 9, 35 até 10, verso, primeira parte do verso 2. Antes de entrar o nome dos apóstolos, pode ler o nome dos apóstolos também, pode ser. Vamos ler até o 4 então. Vamos lá. Primeiro, pode começar. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Tendo chamado seu povo discípulos, deu Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Verso 2. Este são os nomes do apóstolo, seu irmão, Tiago, Zebedeu e João, seu irmão, e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Tiago e Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traíram. Amém. Pode sentar. Bem, aqui eu entendo como uma síntese do modelo missionário de Jesus. Eu acho esse texto muito interessante porque ele nos aponta para direções completamente diferentes daquelas que a gente muitas vezes tem entendido com respeito à missão. Primeira questão que eu quero que você entenda
é que se nós queremos cumprir a missão de Deus, nós precisamos ter os pés e as mãos de Deus. Vamos repetir comigo? Para cumprir a missão de Deus, precisamos ter os pés e as mãos de Deus. Vamos lá? Para cumprir a missão de Deus, precisamos ter os pés e as mãos de Deus. É importante a gente entender isso. A gente tem que ter pé e mão, como os pés e as mãos de Jesus. Os pés e as mãos de Deus. Veja isso. Como é que diz o versículo 35? Só localizar aqui. Verso 35. Diz assim: que Jesus está percorrendo todas as cidades e povoadas. É interessante isso, né? Porque Jesus, ele não restringe o seu ministério aos grandes centros de poder. Mas Jesus também não restringe o seu ministério às pequenas vilas da periferia. Jesus, ele está lá e cá. Ele está na vila e está na cidade. Os pés de Jesus percorrem todos os espaços. Nós vemos Jesus, por exemplo, no centro religioso e de poder em Jerusalém. Mas a gente vê Jesus também em Betânia, aquela pequena vila, casa de Maria, Marta, Lázaro. Jesus também vai para lugares ambíguos, como por exemplo, a região de Samaria, desprezada por questões de rivalidades religiosas antigas entre o povo do reino do norte e do reino do sul. O samaritano não era considerado pelo judeu. Pelo contrário, se vinha samaritano de lá, os pais ensinavam para os judeuzinhos: meu filho, se vê um samaritano, vire o rosto e cuspa no chão, porque ele é uma pessoa indigna da nossa presença. No entanto, Jesus está lá, entre os samaritanos. Jesus percorre, por exemplo, a região de Decápolis. O que é Decápolis? São as 10 cidades que ficavam na Síria. Ou seja, era uma região que estava sob a administração do legado romano. E ali então era um lugar que não era um lugar considerado como Terra Santa, como uma região onde o povo de Deus habitava. Então era uma região de ímpios. Mas Jesus está lá em Decápolis. Jesus entrou na região dos Gerazenos. Vocês lembram que ele foi lá e curou um cara endemoniado que vivia peladão nos sepulcros, no cemitério? E Jesus foi lá, e esse cara, ninguém passava pelo cemitério, parte do cemitério, porque ele pegava pedra, ele avançava, ele estava cheio de demônio, havia uma legião de demônios sobre eles, a ponto que quando Jesus encontra aquele homem, expulsa os demônios. Para onde que os demônios vão se alojar? Numa manada de porcos, porque um porco só não aguentava tanto demônio que estava sobre a vida daquele homem. Jesus estava numa região que não era uma região também considerada dos judeus. Ou seja, Jesus age nesses lugares ambíguos, inclusive, fora dos limites geográficos dos judeus. As mãos de Jesus, enquanto os pés de Jesus percorrem esses lugares todos, as mãos de Jesus realizam milagres de cura entre os enfermos. É o que está aí no capítulo 9, né? Jesus liberta corpos e almas. Dá uma olhada no versículo 2 do capítulo 9. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, ele cura o paralítico, cura o corpo e traz libertação para a alma, para a vida. Jesus diz assim: os seus pecados estão perdoados. Você vê que não há limite para o poder restaurador de Jesus Cristo. Dá uma olhada comigo no capítulo 8, verso 16. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com a palavra e curou todos os doentes. Ou seja, não há limite para o poder restaurador de Jesus Cristo. Ele atinge o homem completamente. Aquele que traz doenças do corpo, aquele que traz doenças da alma, e aqueles que traz doenças do espírito, possessão demoníaca.
Os pés e as mãos de Jesus sobrepõem a limites de raça e de nacionalidade. No capítulo 8, versos 10 a 12, você vê Jesus curando o servo de um centurião. Jesus estende a sua graça entre os desgraçados da lei, aqueles que não são alcançados pela religião judaica, que é pequena, que é estreita. Jesus vai além e alcança com sua graça os desgraçados. Meu irmão, minha irmã, assim também deve ser a igreja fiel. Se nós queremos cumprir com a missão de Deus, a gente precisa ter pés que não se deixam intimidar pelos limites rígidos e muitas vezes curtos dos arraiais da religiosidade. Precisamos ter mãos que não se encolhem diante dos muitos serviços que a igreja deve prestar ao mundo que perece sem Deus. Então, primeira coisa, a gente precisa ter pé que vai além. Precisa ter mão que abençoa além. A gente não pode ficar restrito àquele mundozinho gospel evangélico. Nós precisamos ir para além, como Jesus foi. E a gente tem ouvido palestras aqui que tem desafiado a gente a isso. Segundo, para cumprir a missão de Deus, nós precisamos ter olhos e coração de Deus. O primeiro, como é que é? Nós precisamos ter o quê? Pés e mãos. O segundo, nós precisamos ter o quê? Olhos e coração. Versículo 36 do capítulo 9 de Mateus fala que Jesus viu as multidões e Jesus teve compaixão delas. Jesus teve olhos para ver as multidões aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve coração para sentir compaixão dessas pessoas desamparadas. E Jesus sentiu as dores e as aflições desse povo. A motivação de Jesus, gente, ela não é baseada no entusiasmo do povo, porque Jesus sabia que parte do entusiasmo desse povo era de natureza carnal. Enquanto que as expectativas deles eram satisfeitas, eles queriam elevar Jesus a rei. Mas quando as expectativas deles não eram satisfeitas, o povo se voltava contra Deus. Mateus capítulo 11, aí um capítulo para frente, você vai ver lá no capítulo, versículo 20, desculpe-me, em diante, que as cidades não se arrependem. Jesus começa a denunciar as cidades, o pecado que eles haviam feito, mas o povo não se arrependeu, e eles quiseram matar a Jesus. Eles quiseram fazer calar a voz de Deus. Então, os conterrâneos de Jesus agiram assim com ele. Você vê isso lá em Mateus capítulo 13. E até os próprios irmãos de Jesus, dá uma olhada no capítulo 12, verso 46. Diz assim: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Agora dá uma olhada em Marcos capítulo 3. Versículo 21 e versículo 22. Marcos 3, 21 e 22. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazer a Jesus à força, porque diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Olha que interessante. Não foram só os religiosos, conforme a gente ouviu ontem aqui através das peças, dos contos, dos causos que foram contados, né? Não eram só os escribas e os fariseus que se levantaram contra Jesus. Às vezes até o povo, os próprios que caminhavam com Jesus, os próprios irmãos de Jesus se levantaram contra ele, querendo o calar. Ele olhou e ele viu o drama que envolvia aqueles homens e mulheres que vinham ao seu encontro. Jesus olhou para eles e viu que eram ovelhas sem pastor, porque eles não tinham os líderes espirituais sobre eles. Como é que eles poderiam usufruir de uma amizade íntima com Deus, se os líderes deles estavam sobrecarregando-os
com as sutilezas legalistas, por exemplo, dos sábados, dos jejuns, dos filactérios, das vestes e dos ritos. Como é que podia ser? Esses homens estavam esmagados sobre os pesados fardos que os fariseus estavam impondo sobre eles. Mateus capítulo 11, está tudo aí perto. Alguém pode ler para a gente versículo 28 e 29? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Verso 30 também, por favor. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente usa essa pregação para converter, né? Para pregar o evangelho para as pessoas, assim, no sentido de converta-se, olha, porque se sua vida de pecado é um fardo pesado, venha Jesus, porque Ele quer trocar o seu fardo do pecado, que é pesado, por um fardo leve. Mas não é para esse público que Jesus está dizendo aqui. Se você ler o contexto, você vai perceber que Jesus está falando sobre os pesados fardos de uma religiosidade que impunha peso e escravidão religiosa sobre pessoas. Jesus está falando aqui dos fardos pesados do legalismo judeu. Por isso então é que ele fala amorosamente: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados desses pesos que estão impondo sobre vocês, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, eu darei descanso a vocês. Por que Jesus fala isso? Porque as dores do povo, gente, são as dores de Jesus. Porque Jesus ama verdadeiramente pessoas sobrecarregadas, a ponto de se oferecer por elas. Jesus vê as pessoas como ovelhas que foram abandonadas por seus pastores. Jesus olha para as pessoas como gente sofrida, que não tem um amparo, e Ele traz para junto de si, acolhe e chora por elas. Assim deve ser a igreja. A igreja deve ter os olhos e o coração de Deus. A igreja deve ver, deve compreender, deve sofrer e deve se doar. Às vezes você olha para aquele cara lá da escola, às vezes você olha para aquele jovem lá do seu bairro e fala: pô, esse cara não tem jeito não, é um perdido mesmo. Mas comece a olhar com olhos de compaixão. Comece a olhar para essas pessoas com os olhos de Jesus. E você vai ver uma transformação enorme acontecendo na sua vida. Primeiro, para a gente cumprir a missão de Deus, a gente tem que ter o quê? Pés e mãos de Deus. Em segundo, nós temos que ter o quê? Olhos e coração de Deus. E em terceiro, para cumprir a missão de Deus, nós precisamos ter a mente de Deus. A mente de Deus. Jesus vê a multidão e Ele olha para aquele mundo de gente e Ele compara a quê? A uma seara. Ou seja, um enorme campo pronto para a colheita. E Ele olha para aquilo tudo e fala assim: olha, essa tarefa parece impossível, porque o cefeiro não pode deixar para depois. A tarefa da colheita é tarefa urgente. Eu estava conversando hoje com o seu Paulo, o pai do Paulinho, né? E ele estava me dizendo: esse ano vai ser bom demais de milho, vai ser bom demais de feijão, porque está chovendo muito. Maio e ainda está chovendo, vai ser uma colheita maravilhosa. Daqui uns dias a gente vai poder ir ao Ceasa e comprar milho para as galinhas, que ele tem a criação de galinha lá, a um preço muito em conta. Vai ter muito feijão. E é assim mesmo. A colheita é assim. Quando chega o momento certo dos frutos brotarem, dos grãos brotarem, chega o momento da colheita, você tem que colher. Porque se você deixar para a semana que vem, ou deixar para o mês que vem, o que acontece? Passa, murcha. O milho que seria verde agora já está seco. Não vai dar mais para fazer as comidas gostosas do milho verde. Vai ser servir apenas para grão, para ração.
Ou seja, a hora de colher é a hora certa, não pode ser depois. E Jesus está dizendo que a colheita não pode esperar. Tem muita colheita, são poucos ceifeiros, e tudo pode se perder se não agir a tempo. Dá aqui a impressão, quando Jesus diz isso, que é uma tarefa urgente e ao mesmo tempo uma tarefa impossível de ser cumprida. Lá na MPC, na Mocidade para Cristo, um dos diretores internacionais da missão, porque acho que a gente não falou isso para vocês até agora, mas a MPC não acontece, não é só em Recife, não. A MPC acontece em mais de 30 cidades no país e cerca de 100 países do mundo. Então, quando a gente vai para esses encontros internacionais da MPC, e Annalise, Paulinho, Necilo, já tiveram a oportunidade de participar. Você foi também, né, Necilo, lá em África do Sul? Então, a gente vai num lugar daquele, é maravilhoso, que você vê gente da MPC de tudo quanto é lugar do mundo, todo mundo com o mesmo logotipo, com o mesmo sorriso, com o mesmo empenho da missão de alcançar a juventude, é maravilhoso, né? E aí eu fico olhando para aquilo, né, e acho coisa linda demais, essa família bonita que Deus tem levantado. E uma vez, num desses encontros internacionais da MPC, o diretor disse o seguinte: é difícil você secar o pântano. Imagine você com rodo e com pano secando o pântano. É complicado você ter que trabalhar na tarefa impossível de secar o pântano enquanto os crocodilos ainda estão por perto. Não parece difícil? É mais ou menos o que Jesus está querendo dizer aqui. A impossibilidade de alcançar esse mundo nesse tempo agora, que é o tempo da colheita, que é o tempo da ceifa. Não é assim que a gente se sente quando a gente olha a enorme tarefa dos campos brancos para a ceifa? Quando você chega na escola, como é que eu vou alcançar esse povo todo, Jesus? As enormes tarefas, elas intimidam a gente e tendem a encolher a nossa visão e a nossa ação missionária. Jesus, ele olha para a tarefa imensa, aparentemente impossível, e o que Jesus faz? O que ele faz? Presta atenção no texto. O que Jesus faz? Fala alto pra gente, como é que é? Rogai, pois, ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a Seara. Tá bom, então diante da tarefa impossível de ser realizada, o que Jesus faz? Ele ora e ele convoca outros à oração, convoca outros à ação. Tudo começa com a oração. E o Ricardo já falou isso aqui. Porque, diferentemente do que nós estamos pensando, oração também é ação. Eu trabalhei com o reverendo Adail Sandoval, um santo homem de Deus. Ele hoje já está jubilado, é um pastor presbiteriano em Brasília. Eu trabalhei com ele 9 anos, foram 9 anos riquíssimos de convivência. E ele me disse uma vez que ele estava na sua casa, no gabinete lá, ele tinha um escritório na sua casa, orando a Deus, quando o telefone tocou, e aí bateram na porta, e abriram a porta do escritório. A senhora que trabalhava com ele falou: pastor Adail, estão ligando, querendo falar com o senhor. E ele foi atender o telefone. Pois não? Ô reverendo, aqui quem fala é o presbítero fulano de tal. Ele falou: tudo bem, meu irmão, como é que estão as coisas? Tudo bem, o que o senhor está fazendo no momento? E ele disse: olha, eu estou aqui em meu tempo de oração, estou orando a Deus. Ah, tá bom, já que o senhor não está fazendo nada, será que a gente poderia fazer uma visita para uma pessoa no hospital? E é mais ou menos assim que a gente entende. Quando não tem nada para fazer, eu oro. E quando eu estou orando, qualquer coisa que apareça para fazer, eu deixo de orar. Porque orar não é tão importante. Mas Jesus diz que não é assim. Jesus diz que a oração também é ação. E é na oração que as coisas começam a acontecer. A largueza da mente de Jesus não se deixa vencer aí pelos empecilhos e pelas dificuldades, produzindo uma visão limitada e encolhida. Não, Jesus olha para a tarefa, impossível tarefa aparentemente, e Jesus se põe a enfrentar a tarefa tida por nós como impossível. A seara que Jesus menciona não é só aquele povo, não.
A tarefa e a seara que Jesus está mencionando é o mesmo que a soma total das ovelhas perdidas de Israel. Capítulo 10, verso 6, dá uma olhada comigo. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Havia uma estratégia missionária de Jesus. Ou seja, nós podemos dizer que hoje representa todos aqueles que podem e precisam ser alcançados pelo Evangelho ao redor do mundo. Jesus está nos convocando, não é para a tarefa missionária com os colegas de sua sala, se você já acha que é muito. Jesus está nos convocando para uma tarefa missionária maior do que a nossa escola, maior do que o seu bairro, maior do que Recife, maior do que o Brasil, do tamanho do mundo. É isso que Jesus está convidando você. A tarefa é muito maior do que você pode imaginar. Há quem limite a figura da seara aos que estão reunidos no celeiro celestial, ou a todos aqueles em quem a obra da graça de Deus tem sucesso, né? Já ouvi alguém pregando: Deus amou o mundo dos eleitos de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu quero dizer que não é assim. O amor de Deus é o amor pelo número ilimitado de pessoas. Mateus capítulo 9 considera as multidões. A todas essas pessoas o Evangelho terá que ser levado. A todas. E o resultado final, aí sim, não compete a você, não compete a mim, não compete à igreja, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo. Não foi dada à igreja fazer a separação entre o joio e o trigo, entre quem deve e quem não deve ouvir. Compete à igreja anunciar a todos, de todo o mundo, e aí sim a graça de Cristo se manifestará de maneira abundante, plena, àqueles que o Senhor chamar. Mas cabe a nós anunciar a todos. Eu vejo aqui que a oração de Jesus é, então: peçam, pois, ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus está dizendo aos discípulos: orem, peçam, clamem, para que Deus levante gente para trabalhar nessa seara que é grande e que é imensa. E Jesus aqui está enfatizando pelo menos 2 pontos: a quantidade, ou seja, tem muito trabalho e tem pouco trabalhador, por isso ore, clame a Deus. E segundo, Jesus está falando também de qualidade. Devem ser enviados pelo Senhor da seara, ou seja, que é aquele que é o próprio Deus, porque a missão é dele. Não devem ser autodesignados, de repente assim: eu vou porque eu quero ir, eu senti no coração que devo ir. Não, devem ser homens e mulheres que amem a Deus e que amem aos perdidos. É por isso que uma colocação como aquela do latino parece a coisa mais esdrúxula do mundo. Eu não quero compromisso com Jesus, não quero compromisso com a fé dos evangélicos, mas eu quero cantar música gospel, quero falar das coisas boas de Deus para levar boas coisas aos homens. É um absurdo, não tem jeito. É Deus quem chama, é Deus quem convoca, é Deus quem envia. Devem ser homens e mulheres que amem a Deus sobre todas as coisas e que amem os perdidos. E o que acontece então, gente? Depois que Jesus diz essas palavras, o que os discípulos fazem? O que vocês imaginam? Jesus disse: orem, rogai ao Senhor da seara. O que eles fazem? Eles oram. O texto não diz que eles oraram, mas eu tenho plena certeza que eles oraram. Jesus mandou, a água parou. Rogai ao Senhor. E eles então vão para os seus templos, para os seus retiros de oração, e Deus responde. Deus responde à oração daqueles homens. Como é que Deus responde? Eu vou ler aqui o versículo 38 do capítulo 9, e depois vou ler o capítulo 10, versículo 1. Presta atenção. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí, abre parênteses, eles oram, fecha parênteses, capítulo 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Presta atenção.
como é que a palavra de Deus coloca? Esses homens oram e rogam: Senhor, envia trabalhadores para cumprir a sua missão. Deus, levanta gente entre nós, levanta gente dentro dessa multidão para serem os proclamadores da verdade do Evangelho, para que pessoas sejam libertas do peso do pecado, da culpa, das suas enfermidades, para que o Senhor venha e cure completamente todos eles, transforme completamente a vida deles. Levanta, Senhor, nós estamos clamando. Aí eles oram. Aí no capítulo 10, logo no primeiro versículo, você vê Jesus chamando os apóstolos, os discípulos. E no capítulo, no versículo 2, Jesus chama o nome dos apóstolos. Vocês perceberam que tem diferença? Dá uma olhada aí. Versículo 1 do capítulo 10, Jesus chama quem? Os 12 discípulos. Versículo 2, estes são os nomes dos 12. Ué, mas espera aí. Aí eu não estou entendendo mais nada. É discípulo ou é apóstolo? Resolve aí, Jesus. O que é discípulo, gente? Oi? Fala mais alto que eu não entendi. Seguidor. Aluno. O discípulo é o aluno. É o seguidor. Beleza? E o apóstolo? A gente falou no começo da pregação. É o enviado. Olha a grande sacada aqui, que às vezes passa despercebida aos nossos olhos. Jesus pede para que os seus discípulos orem. Os discípulos oram. Ele chama os 12 discípulos, os 12 alunos, os 12 companheiros. E agora Jesus o que faz? Envia os 12. O que significa isso? Os discípulos, eles foram as respostas de suas próprias orações. Envia, Senhor, missionário. E Jesus chama: vocês são as respostas de suas próprias orações. É complicado a gente orar, porque muitas vezes nós somos surpreendidos, sendo nós mesmos conclamados a Deus a fazer aquilo que a gente pede para que Ele faça. Ao cumprir fielmente a sua tarefa, os 12 estão verdadeiramente representando o seu mestre, porque eles estão fazendo exatamente o que Jesus mesmo está fazendo e o que lhes fora ordenado a fazer. E se você pega os capítulos anteriores ao capítulo 10, você vai ver Jesus pregando, você vê Jesus anunciando, você vê Jesus libertando. E agora no capítulo 10, a partir do verso 4, você vê, versículo 5, você vê Jesus capacitando. Ele diz no versículo 7, por onde vocês forem, preguem essa mensagem. Versículo 8, curem os enfermos, curem, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ou seja, Jesus agora diz para os seus discípulos fazerem exatamente o que ele estava fazendo. Não é nada diferente do que ele vinha fazendo. Nós como igreja precisamos entender que nos é chamado e nos é designada a missão de fazermos a missão do Pai, que é fazer exatamente o que Jesus fez. Não é diferente. Qualquer invencionice humana, ela vai distorcer, ela corre o risco de distorcer a missão de Deus. Eu quero trazer para vocês, encerrando a minha palavra, algumas realidades. Lá na cidade do Cabo, em Lausanne 3, na África do Sul, eles nos informaram que cerca de 90% da igreja mundial é formada por pobres. Eu falei isso ontem, quero frisar, ou seja, não dá para ignorar o fato de que fazer missão implica em também, e principalmente, entendo eu, estar entre os pobres. Não dá. A gente precisa considerar o fato de que a pobreza nunca foi problema nos evangelhos. A pobreza se tornou problema na teologia da prosperidade. A pobreza nunca foi problema para Jesus. O que foi problema para Jesus foi a riqueza, o apego aos bens, a ganância.
Eu nunca vi Jesus reclamando dos pobres. Vocês, seus pobres, miseráveis. Não, eu vejo Jesus andando com os pobres, abraçando e acolhendo os pobres. Mas eu vejo Jesus bravo com os ricos que fazem de sua riqueza e de sua ganância a razão pela vida. A gente precisa entender que o tema da desigualdade, da injustiça social, ela não pode ser esquecida na missão da igreja para o século XXI. Quero trazer uma informação que eu recebi lá, que eu fiquei assustado. Hoje existem mais pessoas escravizadas no mundo do que há 200 anos atrás, quando Wilberforce, o parlamentar inglês cristão, lutou no parlamento da Inglaterra pelo fim do tráfico de escravos no Atlântico. Eu não sei quantos sabiam disso. Foi o período do avivamento lá na Inglaterra. Wilberforce foi um homem que Deus levantou para se tornar um parlamentar, e ele lutou como cristão que era para que acabasse com a escravidão. E a gente levanta o Wilberforce e fala assim: olha só, isso é um grande modelo. Mas você sabia que hoje tem mais escravos do que nos dias de Wilberforce? Hoje existem 27 milhões de escravos no mundo. 27 milhões. Segundo estatísticas, só na Índia existem cerca de 15 milhões de crianças escravas. 15 milhões. Pena que a internet não está legal, senão eu queria mostrar para vocês um vídeo muito interessante. Uma ação missionária, ela precisa ter compreensão desses fatos. Se o que se propõe a anunciar é o reino de Deus e a sua justiça, a gente precisa entender que alguns países do mundo, ou o continente africano, melhor dizendo, é um continente em que tem acontecido muitas conversões. O movimento missionário mundial aponta que 3/4 de todos os cristãos do mundo estão nessas partes do hemisfério sul do planeta. Que antigamente, vocês devem saber, que a força missionária mundial estava no hemisfério norte, né? Principalmente o Atlântico Norte. Do Atlântico Norte saíram todas as grandes forças missionárias do planeta, do passado, os Estados Unidos e os países da Europa. No entanto, hoje a coisa mudou. Esses países que eram os grandes e proeminentes proclamadores e enviadores de missionários, esse povo hoje, eles estão agora enfraquecidos. A igreja da Europa, ela está se esfacelando, já se esfacelou. Eles já vivem aquilo que é chamado de um período pós-cristão. As igrejas lá estão em franca decadência. Um amigo meu esses dias estava em Genebra, e ele foi na igreja de Calvino. Na igreja de Calvino. Quando ele chegou lá, tinha 10 velhinhos assentados assistindo o culto. Franca decadência. Quero dizer uma coisa para você. A Europa já não envia mais missionário como enviava. Agora tem havido um deslocamento de toda a força missionária e de investimento missionário da Europa e dos Estados Unidos para a China, para a Ásia, onde tem se levantado uma igreja muito forte. E sabe o que nós ouvimos dos chineses, de um grande pastor chinês lá em Lausanne? Ele falou: olha, se vocês estão esperando que a China agora vai se tornar o grande celeiro de missões, vocês estão equivocados. Porque vocês estão partindo da seguinte premissa: que quem tem dinheiro é quem envia missionário, e jamais foi assim nas Escrituras Sagradas. Quem envia missionário é quem tem compaixão pelas pessoas que estão perdidas e distantes do Senhor. O que ele estava querendo dizer naquele dia ali para a gente é que se as pessoas estavam criando a expectativa que agora não são mais os Estados Unidos que vão bancar as missões do mundo, mas serão os chineses, eles estão querendo dizer que, olha, não é assim. Porque debaixo desse paradigma, a gente sempre vai entender que a obra missionária se faz por meio de dinheiro, e jamais a obra missionária se fez por meio de dinheiro. Eu acho interessante o movimento missionário do Novo Testamento, né? É sempre um movimento missionário que sai da periferia e vai para o centro. Eu não sei quantos já perceberam isso. Um grande teólogo latino-americano chamado Orlando Costas, ele tratou desse esquema. É um movimento missionário que sai da periferia e vai para o centro. Então você vê, Jesus, ele cresceu aonde? Na região da
Galileia, né? E ele sai da Galileia. Sabe como é que Galileia era conhecida, gente? Era conhecida como Círculo dos Pagãos. Tanto que perguntaram: da onde que ele é? Não, ele é de Nazaré. Pode ver alguma coisa que presta de Nazaré? Não vem nada que presta de Nazaré. Como é que você fala que de Nazaré saiu alguma coisa boa? Jesus era daí, dessa região, da periferia de Israel. E ele leva o evangelho, comunica o evangelho a partir da Galileia, e ele chega ao centro de poder em Jerusalém. E Paulo? Paulo saiu da onde? De Jerusalém, da igreja de Antioquia, e ele leva a palavra para o centro de poder mundial, que era Roma. Tanto que a carta aos Romanos está aí. Eu acho interessante quando Orlando Costas coloca essa questão, porque quando o movimento missionário vem da periferia para o centro, a gente não leva outra coisa senão o evangelho. Mas quando o evangelho vem do centro para a periferia, ele vem com uma série de benesses. Eu fiquei sabendo de uma igreja em Belo Horizonte, que para ter gente no seu culto, nos seus cultos, sabe o que ele falava para o pessoal lá do bairro pobre? Venham ao culto e vocês receberão um ticket leite. Aí as pessoas iam, assistiam o culto, pegavam o ticket leite e não voltavam o restante do mês. Só voltavam no outro mês para assistir mais um culto, para pegar o ticket leite. E aí, o que vai acontecendo é que as pessoas, na verdade, não estão pouco interessadas no Evangelho de Cristo, no sofrimento de Cristo, na cruz de Cristo. Pouco estão interessadas no seu arrependimento, no seu quebrantamento, no voltar-se para Deus, mas elas estão interessadas nas benesses que um Evangelho pode trazer, benesses materiais que esse Evangelho pode trazer a mim. A gente precisa olhar para o mundo, olhar para esses desafios missionários e entender que Deus tem nos chamado para viver um período muito difícil da história, que é o que um autor chamado Samuel Huntington, ele, um cientista político, ele escreveu em 1996 um livro chamado O Choque das Civilizações e a Reconstrução da Nova Ordem Mundial. Não sei se ele é cristão, mas é um livro escrito por um cientista político, e ele estava dizendo que as identidades culturais e religiosas dos povos seriam a principal fonte de conflitos no mundo pós-Guerra Fria. Isso ele escreve em 96, e o que nós vimos acontecer há pouco tempo atrás foi exatamente a encarnação disso, quando as Torres Gêmeas caem nos Estados Unidos. E hoje nós vimos que os grandes conflitos mundiais são choques de civilizações. É o mundo muçulmano, os radicais muçulmanos brigando com muitos dos radicais cristãos, e aquela coisa sendo um grande conflito mundial. Já não é mais a Guerra Fria, que separa comunistas de uns lados e capitalistas do outro. Existem outros conflitos, outros choques de civilizações acontecendo. O que eu quero dizer é que Deus está nos chamando para sermos missionários num período muito complicado, né? Onde 350 milhões de pessoas ainda não têm um único versículo bíblico nas escrituras em sua língua. Eu estou falando de um mundo que não zela pela criação de Deus e que vê a cada dia tudo destruir. O que eu quero dizer para você, nessas minhas palavras finais, é que nós precisamos contar com a graça e misericórdia do Senhor. Nós precisamos nos colocar nas mãos dele. Precisamos enxergar o mundo para além de Recife, para além da sua sala de aula. Mas talvez tenha que começar na sua sala de aula. Mas você tem que perguntar: Senhor, para onde o Senhor quer me mandar? Sabe, um grande movimento que está acontecendo hoje é o movimento da migração ou de povos. É porque hoje essas barreiras caíram, né? Hoje nós vivemos um mundo globalizado. Por exemplo, você que faz universidade, você que estuda, por exemplo, história, que é o exemplo que eu tenho lá em casa. O Pedro, meu filho mais velho, faz história. Ele está terminando o mestrado dele, e o Pedro já está pensando em fazer o doutorado na França. Existem bolsas que possibilitam isso hoje, se você é um bom aluno, óbvio. E uma vez que você está na França, fazendo doutorado na França, você deve se entender como missionário. A força missionária dos nossos dias já não está mais no missionário profissional, aquele que tem por profissão missões. Mas a força missionária mundial dos nossos tempos está sobre os profissionais que são missionários.
Já pensou na possibilidade de você ir para a Índia? Trabalhar, quem sabe, na área da informática? E lá ser alguém que luta pela salvação de muita gente escravizada por aquele sistema de castas? Você já parou para pensar na possibilidade de servir a Deus como agrônomo num país da África? E lá plantar uma igreja? Você já pensou na possibilidade de estudar num país da Europa, período pós-cristão, tão difícil, e lá falar: Senhor, eu não estou aqui apenas para estudar fazer o meu curso de doutorado ou pós-doutorado em sociologia, mas eu estou aqui sobretudo para cumprir a tua missão e ser um instrumento do Senhor para fazer essa igreja ser novamente uma igreja viva. Gente, o que eu quero desafiar você nessa manhã aqui é a ter os pés e as mãos de Deus, a ter os olhos e o coração de Deus, a ser alguém que tenha a mente de Deus, para servir o Senhor aonde Ele desejar, para a sua honra e para a sua glória. Por favor, eu peço encarecidamente, retira do seu coração e da sua mente esse compromisso em se tornar rico, que muitas vezes os seus pais estão inculcando na sua mente. A riqueza passa. O Senhor não nos tem chamado a sermos ricos. O Senhor tem nos chamados a sermos cumpridores da sua missão. Para esses, alguns Deus quer que sejam ricos, mas não são ricos para guardarem e reunirem para si, para poderem financiar muitos outros para ir para outros lugares. O Senhor quer que nós vivamos para a sua honra e para a sua glória. Não viva debaixo do predomínio dessa mentalidade mundana dos nossos dias, que se dobra e se queda diante de Mamon, o Deus das riquezas. Mas coloque-se a servir a Deus de acordo com aquilo que Ele tem te chamado. Amém?